1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. Você encontrou aí? Diga amém. Vamos lá, a palavra diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o... Quem foi que deu o crescimento, irmãos? Eu vou ler de novo e você vai falar essa última parte bem forte junto comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Quem é que dá o crescimento? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus, amado e querido, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã pedindo, Pai, mais e mais da sua graça, mais e mais da tua unção, da tua misericórdia, que o Senhor esteja falando, ó Deus, ao nosso coração, trazendo entendimento, compreensão. Abre, ó Deus amado, a nossa mente e nos mostra o que o Senhor quer para a nossa vida, o que o Senhor quer para o ministério, e assim o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Vamos lá, queridos. O tema dessa mensagem é plantar, regar e viver o crescimento. Diga comigo, plantar, regar e viver o crescimento. Eu vejo que é uma realidade para todos aqueles que exercem um chamado de Deus para o ministério, a realidade de querer crescer. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ver a sua célula crescer. Todo mundo quer ver a igreja que lidera, a igreja avançar e crescer. Essa é uma verdade, eu acredito que unânime. Todos nós queremos ver o ministério crescer. Agora, para nós podermos experimentar esse crescimento, para nós podermos viver esse crescimento, nós vamos precisar compreender as fases necessárias para que o crescimento aconteça. Não tem como nós experimentarmos um crescimento sobrenatural que venha de Deus se nós não entendermos as fases que vão gerar esse crescimento. Eu vou dizer para vocês, eu tenho paixão por crescimento. A igreja que eu sou pastor, o nome dela é Unção do Crescimento. Eu estou falando para você, Deus veio me trazer algumas revelações dos estágios do crescimento, e se nós não compreendermos isso, nós jamais vamos experimentar um crescimento à maneira de Deus. Um crescimento sobrenatural, um crescimento exponencial, um crescimento onde as pessoas vão olhar e falar assim: meu Deus, o que aconteceu com ele? Meu Deus, o que aconteceu? Nós precisamos entender essas fases. E para entendermos essas fases, nós vamos precisar, uma vez que entendemos as fases, discernir qual é a atitude correta para poder aplicar em cada uma dessas fases. Por exemplo, a fase que eu tenho que plantar, ela vai exigir atitudes inerentes à fase de plantar. Porque no momento que eu estiver plantando, eu não posso ter atitudes do momento que seria o momento de eu estar regando. A fase que eu vou regar não é a fase que eu vou colher. Cada fase tem a atitude certa a aplicar. Tem pessoas que não vivem crescimento porque elas querem fazer o que é para fazer na fase de plantar, ela quer fazer na fase de regar. E o que é para fazer na fase de regar, ela está fazendo na fase que é para viver o crescimento. Então ela embola tudo, ela embaralha tudo. E o que acontece? O crescimento não vem. Então, o que fazer em cada fase dessa, pastor?
Vamos avaliar o que fazer em cada uma dessas fases que a Bíblia diz foi a fase que gerou o crescimento de Deus. Primeiro, Paulo ele está falando, eu plantei. Existe a fase de plantar. Diga comigo, fase de plantar. O que eu faço nessa fase de plantar? Eu vou colocar 3 atitudes principais a aplicar na fase de plantar. A fase de plantar é uma fase onde eu vou precisar de trabalhar escolhas. A fase em que eu estou plantando, eu preciso fazer escolhas. É o momento em que eu vou escolher qual é a terra que eu vou plantar a minha semente. Eu vou escolher qual é o lugar adequado para eu depositar a semente que eu tenho nas minhas mãos. A fase de plantar é a fase onde eu vou precisar de escolher quem serão as pessoas que eu vou semear, a boa semente que Deus está me dando, para que essas pessoas façam parte da minha equipe. Na fase de plantar, irmãos, nós precisamos entender qual é o coração que está receptivo para receber a semente preciosa que eu tenho na minha mão. É interessante que pessoas não crescem porque na fase de plantar elas fazem escolhas erradas. Elas escolhem a terra errada, elas escolhem o coração errado, elas escolhem as pessoas erradas para investir a semente preciosa que Deus lhe deu. E por que muita gente não vive o crescimento? Porque está há anos escolhendo pessoas erradas para fazer parte da sua equipe. Porque escolhemos pessoas erradas, é que ficamos rodeando em círculos e o crescimento nunca acontece. Eu vejo algo muito interessante aprendendo com Jesus. Jesus é um mestre na arte de formar liderança. Jesus é um mestre na arte de equipar liderança. E sabe, Jesus ele conta uma parábola que ele diz que um semeador saiu a semear. E ele semeou em uma terra, onde essa terra que ele semeou deu muito fruto. A outra terra ele semeou e deu fruto mais ou menos. A outra semeou e deu pouco fruto. E na outra ele semeou e não deu fruto nenhum. Nós, como semeadores, podemos escolher qual vai ser a terra que nós vamos semear. Se você não está colhendo fruto nenhum na sua equipe, é porque você escolheu a terra errada. Você sabe, irmão, que Jesus, quando ele separa a sua equipe de 12 discípulos, o que Jesus faz? Ele tira um tempo com Deus em oração, ele se prepara para iniciar o seu ministério e logo para iniciar o seu ministério ele vai levantar a sua equipe ajudadora, a equipe de líderes. Jesus, quando ele escolhe a sua equipe de líderes, ele escolhe pessoas que elas eram difíceis de ser trabalhadas, pessoas complicadas, pessoas cheias de problema, mas eram pessoas aonde a terra, o coração, ele era frutífero para poder investir, para poder semear e depois colher. Nós precisamos, quando formos escolher a terra, saber se aquela terra ela tem predisposição de frutificar. Exemplo, Jesus, quando escolheu os 12 que eram difíceis e complicados, a avaliação de Jesus para ver se aquela terra tinha predisposição para frutificar ou não, foi o seguinte, foi ele ser transparente com eles a respeito do preço que eles deveriam pagar para fazer parte da equipe. Jesus separa os 12 que estavam pescando peixe e fala, ei, vocês aí, eu queria fazer um convite para vocês.
parem de pescar peixe e venham me seguir e vamos ser agora pescadores de homens. E eles vêm seguir Jesus. E quando chega em algum momento, Jesus para eles: espera aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês querem me seguir mesmo? Quem quer me seguir? Aí todo mundo levanta a sua mão. Vocês querem me seguir? Queremos. Então eu tenho uma notícia para vocês. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem embora. Segue quem está disposto a pagar o preço que foi apresentado no início. Jesus trabalhou com transparência com seus discípulos. Nós às vezes queremos que as pessoas paguem o preço que nós estamos chamando ela para pagar, mas nós não colocamos a nossa semente debaixo da luz. Nós não falamos qual é o preço a pagar. Nós não falamos o que é necessário ter para poder seguir com o ministério, com o chamado que Deus está colocando em nossa mão, para que eles façam parte da nossa equipe e nos ajudem nesse chamado. É preciso colocar a semente debaixo da luz. A semente debaixo da luz, ela frutifica. Semente debaixo da luz é você ser esclarecedor com a sua equipe. Mostre o preço a ser pago. Eu fiz um discipulado com a minha equipe há umas 2 semanas atrás. E eu ensinei para eles, porque qual é a grande crise de toda a equipe? Pastor, a gente investe, a gente faz, e ninguém frutifica e tal. E eu falei: parou com isso, vocês não entram mais em crise, eu não quero que vocês entrem mais em crise. Por quê, pastor? Porque vocês vão ser transparentes com as pessoas. Chega lá pro bonitão e fala bem assim: ô João, é o seguinte, eu estou orando e pedindo a Deus, para Deus me dar uma equipe que vai avançar no crescimento do ministério junto comigo. Deus tem colocado, João, o seu nome no meu coração para eu investir em você. Agora eu quero saber de você se você quer que eu invista na sua vida. João, é o seguinte, você quer que eu invista em você? E aí o João vai falar assim: eu quero. Então beleza, olha, o preço que eu pago é: eu sou apaixonado por vidas, eu me envolvo com a obra de Deus com compromisso, eu não tenho tempo ruim para as coisas de Deus. Você quer que eu invista em você para você ser igual a mim? Eu quero. Bem, toma a sua cruz e me siga. Agora você pode pegar, dá um aplauso a Jesus aí sim, então. Dá glória a Deus então enquanto você aplaude. Você pode pegar, e o João está lá e ele fala bem assim: não, pastor, eu não quero pagar esse preço. Pastor, eu não quero. Dá licença. E aí uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu fiz para a minha equipe: está errado ele dizer que ele não quer pagar o preço que eu pago? Não, irmãos, não está errado. Eu não posso querer que o cara decida algo que eu decidi. A decisão dele é dele, a escolha dele é dele, a minha é a minha. E nós às vezes entramos em crise e ficamos desesperados. O cara não quer e eu invisto. Agora, um detalhe importante é o seguinte: quando o João fala para mim assim: pastor, eu não quero, eu falo: parabéns, João, parabéns pela sua transparência. Olha, eu vou continuar te amando, eu vou continuar cuidando de você, eu vou continuar pastoreando você, você vai ser um filhão. Mas agora eu já sei que eu não vou depositar a minha boa semente nele. É claro que eu não vou falar isso para o João, você entende? Mas eu já sei que eu... E aí, se o João não frutifica, se o João não dá resultado, eu fico entrando em crise sem dormir? Fico. Como diz o pessoal aqui de Brasília, diga para quem está do seu lado: fica de boa, cara. Fica de boa. Sem crise. Sabe, queridos, eu vejo líderes que estão deixando de experimentar o crescimento porque estão perdendo tempo precioso que Deus te deu, investindo em pessoas erradas, investindo em pessoas que não querem. Estamos perdendo tempo por causa de escolhas erradas. Agora, tem uma questão aqui também,
que eu tive avaliando que às vezes a semente ela não frutifica porque a terra rejeita, a terra é ruim, a terra não quer. Mas existem sementes que não frutificam porque nós não estamos sabendo mexer na terra. Vou dar um exemplo para você. Há uns 2 meses mais ou menos atrás, muito influenciado pelo pastor Ricardo Vasconcelos, eu quero comer muita verdura, muito legume e tal. Todo mundo, olha só, rapaz, cara. E aí eu decidi fazer uma horta na minha casa. Então eu falei assim, eu vou comer essas verduras aí do supermercado, segundo o pastor Ricardo, cheio de agrotóxico e eu vou fazer agora na minha casa. E eu fui lá e comecei e plantei algumas sementes. E toda semana eu ia lá na horta e eu olhava e nada. 2 semanas eu ia lá na horta, nada. 3 semanas, nada. Eu falei, meu Deus do céu, essa terra aqui dessa minha casa é ruim demais. Olha que eu tinha comprado terra adubada e coloquei lá. E na 4ª semana veio a moça que trabalha lá em casa, a secretária Nana, e falou, pastor, o que o senhor está tentando fazer? O senhor está tentando plantar alguma coisa? Aí eu falei assim, tô assim, Nana, eu já tô quase há 1 mês que eu comprei uma semente de jiló, de alface, de salsinha, e eu tô colocando elas aqui, elas não nascem. Ela, pastor, não é assim, pastor. Pastor, ela não falou a linguagem aqui de Brasília, eu vou... Pastor do céu, não... Mas eu vou te ensinar, para poder plantar essas sementes, tem que ser assim, você tem que enfiar o dedo e ficar assim, tantos centímetros. Cada semente tem que ficar tantos centímetros do lado da outra, senão não cresce. Tem que molhar de manhã um pouquinho e molhar de tarde. O sol tem que bater no lugar. E eu falei, posso fazer, pastor? Eu falei, pode, só que ela está fazendo. E eu estou aqui dentro de mim pensando, não vai dar certo, é a terra que é ruim, eu já sei. Eu joguei a semente, essa terra é ruim. Tá bom, Nana, planta aí. Ela foi lá, enfiou o dedinho e colocou e tá. Irmãos, deve ter isso daí mais 1 mês e meio, mais ou menos. E o pé de salsinha tá grandão. Já tá dando giló lá no negócio, rapaz. Eu falei... Moral da história. Existem sementes que não crescem, o problema não é da terra. O problema é do lavrador. O problema é quem está mexendo a terra não está sabendo como mexer. Existem líderes que não frutificam. Talvez você chegou aqui para o José e falou, José, você quer? E o José falou, eu quero. E eu estou investindo no José, investindo. E o José não dá fruto. O problema talvez não é o José. O problema sou eu que não estou sabendo trabalhar o coração do José. E aí, meu irmão, isso tudo é uma avaliação que se faz na hora de plantar. Na fase de plantar. Preste atenção comigo, porque se tiver errado isso, nessa fase de plantar, tudo vai dar errado, não vai dar crescimento depois. Essa é a primeira atitude no momento de plantar. A segunda atitude que nós vamos ter, precisamos ter no momento de plantar. No momento de plantar é preciso ter um trabalho de fé. Diga, um trabalho de fé. Irmão, na hora de plantar, eu preciso ter fé e acreditar que aquela semente que eu plantei, eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, mas eu acredito que ela vai crescer, eu acredito que ela vai frutificar, toda a célula vai crescer do tamanho, da mesma proporção da fé que o seu líder tem. Toda a igreja vai crescer na mesma proporção de fé que o líder dessa igreja tem. É hora de ter atitude de fé, irmão. A igreja cresce por fora na mesma medida que o líder já cresceu aqui dentro.
Irmãos, toda igreja que cresce muito, toda igreja que avança muito, você pode ver quando ela era pequena, o líder dessa igreja já tinha crescido aqui dentro há anos-luz. Aquilo que ele está vivendo hoje é algo que já existia dentro dele há anos atrás. Era na hora de semear, ele acreditava, eu estou pequeno, mas eu sei, eu vou crescer. Eu não tenho uma equipe, mas eu sei, eu vou ter. Eu ainda não tenho ajudadores, mas eu sei, uma hora eu vou ter. É uma hora de fé. Se você não acreditar na hora que você está plantando a semente, desiste. Ô, meu irmão, muitas coisas que eu experimento no ministério hoje já existia dentro de mim há muitos anos atrás. Tem muitas coisas que estão dentro de mim que ainda não existem, mas eu sei, vai nascer. Terceira atitude correta na fase do plantio. A fase do plantio, nós precisamos ter a atitude da escolha certa, vamos dizer, escolha certa, um trabalho de fé, e a terceira atitude, trabalho duro, diga trabalho duro. Por que isso aqui, irmão? Não adianta eu plantar a semente e eu acreditar que ela vai nascer se eu não trabalhar todos os dias duro para poder fazer tudo o que é necessário fazer para garantir o crescimento saudável daquela semente. Não adianta eu dizer que eu acredito que a célula vai crescer, eu acredito que a igreja vai crescer, eu acredito que o meu setor vai crescer, que a minha rede vai crescer, se eu não tiver as atitudes que irão ajudar a proporcionar aquele crescimento. É preciso eu trabalhar duro, eu acreditar e eu trabalhar, acreditar e eu trabalhar. Tiago já disse isso, que a fé sem obras, ela é morta. Se você acredita e tem fé, precisa arregaçar a manguinha e trabalhar duro, meu irmão. Não existe crescimento para quem não trabalha duro, não tem. Esquece, se você não quer pagar o preço necessário para viver o crescimento, esquece de crescer, porque Deus não dá crescimento para preguiçoso. É preciso arregaçar a manga e dizer, eu vou trabalhar duro. Não, eu vejo que os líderes que mais frutificam são os caras que estão arregaçando a manga, não tem medo de trabalho, vão para dentro, exposição, de dia, de noite, e fica lá, e discipula até meia-noite, e de manhã cedo acorda para trabalhar, e vai, se vira nos... Meu irmão! Aleluia! Trabalhar duro, muitas das vezes vai exigir um trabalho sozinho. A fase de trabalhar duro é você, às vezes você vai ter que fazer tudo. Você pega um líder de célula, onde o camarada, ele não tem ninguém ainda, ele está na fase de plantar. Então ele não tem ajudador, ele tem de repente 10 pessoas na célula dele, mas é ele que faz tudo, é ele que prepara, é ele que tem que fazer, né? Ele até quer compartilhar, mas ele não tem pessoas que ajudem, então é ele que tem que fazer o lanche, é ele que tem que arrumar a célula, é ele que prepara tudo, é ele que liga para todo mundo, é ele que consolida, é ele que faz. Pois é, se ele quer crescer nessa fase, tem que trabalhar tudo. Cara, quando ele está começando, supervisionando um setor, começando uma igreja, geralmente esse cara tem que fazer tudo, se virar nos 30, é a fase de plantar. Eu lembro quando nós iniciamos a igreja, e tínhamos 20 ou 30 pessoas, não tínhamos ministério louvor, e na época era playback, era muito legal. Eu tinha que pegar e eu colocava o playback e eu mesmo cantava. Você imagina o que era isso? E eu colocava, a mesa de som ficava do lado, e eu colocava o playback assim, e ia correndo para louvar. Aleluia, 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 e cantava, louvar.
Aí quando o povo acabava, eu ia correndo lá. Aí eu aplicava uma estratégia que é muito legal, se quiser. Eu falava assim, fecha os seus olhos agora e comece a adorar ao Senhor. Enquanto o povo estava adorando, eu estava lá. E quando o troço agarrava, eu falava, sai capeta, sai daí em nome de Jesus. Quando agarrava mesmo, aí eu falava, dá glória, dá glória. A igreja dava glória. E eu tinha que fazer tudo. Era eu que fechava a igreja, era eu que chegava cedo para arrumar as cadeiras. Foi a fase que eu estava plantando. Se um dia eu queria colher, eu ia precisar de trabalhar duro. Jesus, ele nos deu o maior exemplo de que para viver crescimento é preciso trabalhar duro, sacrificando. Não existe crescimento se não houver sacrifício, irmão. Não existe crescimento exponencial se não houver sacrifício. Em João capítulo 12, versículo 5, Jesus está dando uma lição de crescimento para os seus discípulos. Os discípulos estavam querendo parar Jesus, falar, não precisa, não vai. E Jesus vai lá e diz para ele, olha, se o grão de trigo caindo na terra, se esse grão não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer... Então, morrer, Jesus está falando de sacrificar, de pagar preço. Se não houver sacrifício da nossa parte, não vai ter crescimento. Primeira fase é plantar. Segunda fase é regar. Eu falei das 3 atitudes certas a fazer na fase de plantar e agora eu vou falar de 3 atitudes certas a fazer na fase de regar. A fase de regar, o que é que nós temos que fazer na fase de regar? A fase de regar é um trabalho onde vai exigir muita perseverança. A fase de regar é uma fase onde nós vamos precisar de fazer um trabalho contínuo. A Nana, que cuidou lá da horta, ela disse, o pastor tem que molhar pelo menos 2 vezes, de manhã e no finalzinho da tarde. A grande maioria das plantações, você para poder ver elas crescendo saudável, você tem que molhar de manhã e no finalzinho da tarde. Todo dia, regar de manhã e no finalzinho da tarde. Regar de manhã e no finalzinho da tarde. E isso é um trabalho de muita perseverança. É a fase de estar regando. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6, versículo 9, ele diz, não nos cansemos de trabalhar fazendo bem, porque no seu tempo, no tempo certo, nós colheremos. E isso se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de trabalhar fazendo bem. Eu não posso me cansar de regar. Eu vou regar de dia e no finalzinho da tarde. De dia e no finalzinho da tarde. E diz aqui o apóstolo Paulo, no tempo certo você vai colher. Isso se você não houver desistido. Quantas pessoas que não colhem crescimento porque chega na fase de regar, elas regam durante o tempo. Ela rega 1 mês, vai lá e rega, e rega, e rega, e rega. Aí ela olha e fala assim, rapaz, não está tendo resultado nenhum. Isso não vai dar certo comigo não. Isso não é para mim não. Não colhe porque desiste. Não colhe porque não persevera. Não colhe porque não continuou. Eu vejo, querido, claramente pessoas que elas desistem justamente na hora que a colheita estaria começando a crescer e a frutificar.
Tem gente que é enganada pelo diabo e o diabo engana a pessoa na hora que ela iria começar a experimentar os frutos. Aí ela para de regar. Parou de regar, não recebe a colheita. É um trabalho, esse trabalho de perseverança, é um trabalho que vai exigir de nós fidelidade ao chamado que Deus nos deu. Não podemos desistir de regar, não podemos desistir do chamado que Deus nos deu. É exatamente nesse momento que nós vamos precisar de provar se o chamado que Deus nos deu é um chamado que foi feito por Deus ou é um chamado que foi feito pelos homens. Porque se formos chamados por Deus, nós não vamos desistir e nem abandonar. Mas se formos chamados pelos homens, nós não aguentamos a persistir. É uma hora onde somos provados. O nosso chamado é um chamado de Deus ou foi um chamado fogo de palha? Quem é chamado de Deus permanece. Quem é chamado por Deus permanece e colhe os frutos. Eu estava assistindo um vídeo, um DVD, onde um pastor estava falando, eu não vi esse programa no Discovery, ele estava contando que ele viu um programa do Discovery falando a respeito de uma espécie de bambu, que esse bambu ele fica 5 anos debaixo da terra sem dar nenhum tipo de sinal de crescimento. É um bambu chinês? É verdade isso mesmo? 5 anos sem dar nenhum tipo de crescimento. Mas esse bambu que fica 5 anos debaixo da terra sem dar nenhum tipo de crescimento, ele cresce em 30 dias 20 metros. Foi o que o pastor falou. Ele disse o seguinte, que se você parar, o troço é tão surpreendente, que se você parar e ficar muito tempo parado olhando, você vê o bambu crescendo. O que ele não cresceu em 5 anos, em 30 dias ele cresce 20 metros. Diga, uau! Irmãos, eu vejo que o resultado de líderes que vão experimentar o crescimento são líderes que vão ficar o tempo que for necessário regando, mas quando chegar a hora que ele começar a crescer, quando chegar a hora que ele começar a tomar a forma e começar a avançar, ninguém mais segura, ninguém mais segura. É o crescimento que vem de Deus. É o crescimento que é exponencial. Você vê aí geralmente, às vezes nós falamos assim, cara, o que houve com esse cara? Rapaz, a igreja desse cara, às vezes nós olhamos pessoas que bombaram do dia para... Cara, esse cara foi um meteoro. Olha, irmãos, nós só olhamos na hora que começa a crescer. Nós não sabemos quanto tempo que aquele cara está plantando a tua semente debaixo da terra. Nós não sabemos há quanto tempo que está ali debaixo. É por isso que eu quero dar uma palavra de Deus para você aqui. Persevere, meu irmão. Persevere. Quando chegar a hora que você vai começar a crescer, um bambu desse que cresce em 30 dias, 20 metros, ele causa uma impressão de espanto. Ele fala assim, meu Deus, isso não é possível. Pois é, quando você começar a crescer, quando você... As pessoas vão olhar, cara, que é isso? Ah, que é isso? Fala para quem está do seu lado, dá um aplauso aí, aleluia. Oh, meu Deus. Fala para quem está do seu lado, você vai crescer. Oh, meu Deus. Eu vejo que a fase da perseverança, ela é a fase onde revelam as verdadeiras motivações que estão dentro do nosso coração. A fase de regar, ela é a fase onde Deus vai testar o coração de um líder.
todo líder que cresceu exponencialmente, ele passou pelo tempo onde Deus testou o coração dele com um tempo de escassez, de sequidão e de provações. Irmãos, Deuteronômio capítulo 8, Deus vem justificar para o povo e dizer: sabe por que eu deixei vocês ficarem 40 anos no deserto rodando? Eu deixei vocês ficar lá para te provar, para te tentar, para saber o que estava dentro do teu coração. Nós não podemos crescer simplesmente porque queremos nos vangloriar, aparecer, dizer eu sou. Deus precisa entender a verdadeira motivação do nosso coração. E essa motivação vai ser externada na fase de regar. Como que você está na fase de regar? Como você está se saindo na fase de regar? Sabe o que eu tenho visto muitos líderes fazerem hoje na fase de regar? Eu não aguento mais, pastor, eu não aguento, é muita aprovação. Eu não aguento, pastor, eu não aguento. Eu vou jogar toalha, eu vou desistir, não dá. É isso que está acontecendo na fase de regar. Irmãos, nós não podemos nem de brincadeira pronunciar palavras desse tipo. Se você foi chamado por Deus, você não tem o direito de abrir a sua boca e dizer que vai desistir, vai jogar a toalha. Irmãos, isso é sério demais. Isso é tão sério que Jesus ele dá uma palavra para os seus discípulos em Lucas, capítulo 9, versículo 61, que para mim é um desafio que eu lembro sempre na minha vida. Ele diz para os seus discípulos assim: aquele que um dia coloca a mão no arado, este nunca mais poderá olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele não está apto para entrar no reino de Deus. Aquele que coloca a mão no arado nunca mais. Diga para quem está do seu lado assim: nunca mais. Fala mais forte para ele entender: nunca mais você pensa em olhar para trás. A coisa é tão séria que Jesus fala para eles assim: ó, vocês que um dia colocaram a mão no arado, se vocês pensarem em olhar para trás, vocês não estão aptos para poder entrar no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quem não conseguiu discernir e entender a importância de um chamado, não conseguiu entender e discernir a importância do nascer de novo, não entendeu a importância de salvação. Aquele que pensa em olhar para trás, ele é tão negligente na sua liderança quanto será negligente na sua salvação. Não poderá entrar no reino de Deus. Posso continuar? Diga amém. 2. O que mais fazer na fase do regar? A fase de regar é uma fase onde precisa acontecer ajustes e conserto. A fase de regar é a fase onde, como você visita o jardim todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, de manhã, é nessa hora você está regando que você vai avaliar que existem alguns matinhos que crescem do lado da semente. Existem algumas ervas daninhas. Então, para aquela sua semente crescer, você vai trabalhar fazendo ajustes e consertos. Tira o matinho, limpa a terrinha, joga a sementinha um pouquinho mais para um ladinho de cá e tal. Essa é a fase que você vai ajustar as coisas. Porque começa a gerar algum tipo de resultado. Então, esse é o momento
aonde nós vamos começar a proporcionar um tratamento muito sério na equipe que está começando a crescer. Porque quando a equipe começa a crescer, começam a aparecer algumas picuinhas e sujeirinhas no coração. Quando era todo mundo pequeno, era mais fácil de trabalhar. Começa todo mundo a crescer, agora começa a precisar ter um tratamento nessa área. Diga uau. E aí, meu irmão, eu não posso falhar nessa área, eu não posso falhar nesse momento. Porque senão, o mesmo crescimento que eu estou começando a ter, porque eu não arrumei a casa, esse crescimento se perde rápido. Quer ver um exemplo prático? Existem células que estão com 3, 4 pessoas. E aí a galera está plantando, investindo. De repente acontece o mover de Deus, isso sempre acontece. Quem é líder de célula, já trabalhou, sabe que é. Acontece o mover de Deus do nada. A célula que tinha 3, 4, 10, 12, 13. Uau, que legal! Gostoso. Pois é. Na hora que começa a ter esse crescimento, é a hora que você precisa ter todo cuidado para você poder consolidar bem aquelas pessoas, para você já entrar em um processo de formação de líderes com ela, para você pagar um preço de oração, porque o diabo vai querer atrapalhar aquele crescimento de alguma maneira. Se nós não soubermos trabalhar nesse momento, arrumando a casa, o crescimento que veio rápido vai embora rápido. Outro exemplo prático, a nível de igreja. Nós estamos na igreja, chega período de encontro, retorno de encontro. E aí o retorno de encontro, aquela maravilha, uau, 40, lá na nossa igreja tem 40, 60 conversões. Retorno, parece que Deus soprou. Aleluia! Pois é. Não ajusta e não prepara uma boa consolidação para ver como é que da mesma maneira que chegou rápido, vai embora rápido. É verdade ou não é verdade? É entendermos as fases, e essa é a fase onde nós vamos precisar de colocar ordem na casa, de ajustar as coisas, ver como é que está a qualidade de nossos líderes, trabalhar bem a questão do discipulado, ver como é que está o nosso processo de consolidação. Eu trabalhei lá na igreja esse ano de 2015 para nós, lá no Rio de Janeiro. Na nossa igreja vai ser um ano de colocar a casa em ordem. Nós vamos colocar a casa em ordem. Vamos sentar e ver, tirar o que tem de sujeira, ajustar, arrumar. Eu não estou muito preocupado na hora da colheita. Essa fase para mim agora lá no Rio de Janeiro, eu quero trabalhar a fase de plantio, de regar. Vamos lá, outra coisa. Terceira atitude importante na fase de regar. A primeira atitude que eu compartilhei com você é a atitude, você lembra, de perseverança. A segunda é um trabalho de ajustes e consertos. E o terceiro, na fase de regar, é um momento de alimentar as esperanças e viver com muita expectativa. Diga, alimentar as esperanças e viver com expectativa. Como assim, pastor? O que é isso? Você precisa alimentar dentro de você o sonho de que você vai experimentar a colheita. O que é que geralmente faz uma pessoa, ela perseverar regando? É ela ir lá regar e ela todo dia olha, tá crescendo. E ela já visualiza amanhã vai ter giló, amanhã eu vou tirar esse alface. Ela vai todo dia e ela está cheia de esperança e de expectativa que não vai demorar muito, ela vai colher. Porque se você não alimenta a esperança e a expectativa de colheita dentro de você, você desiste. É preciso, como líderes, nós estarmos a todo instante alimentando o sonho da colheita dentro de nós.
Jesus nos dá um exemplo prático disso. Ele aplicou isso na sua vida e no ministério. Um dia Jesus está andando com os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos assim. Ele para perto de um campo e ele vira para os seus discípulos e fala assim: olhem lá aqueles campos lá, vocês estão vendo? Quanto tempo que falta para colher? Aí os discípulos, uns 3 a 4 meses, Jesus. Aí Jesus olha, não, meus filhos, os meus olhos estão vendo. Esses campos, eles já estão prontos, brancos, prontos para a colheita. Agora pensa uma coisa aqui comigo. Quando foi a colheita? Foi naquela hora? Não foi. Jesus estava querendo alimentar o sonho dentro dele para ele continuar com o seu projeto e com a sua missão até o final. Sabe quando que foi que aconteceu essa colheita que Jesus visualizou naquela hora? Essa colheita aconteceu lá na explosão da igreja de Atos. Foi quando houve a conversão de mais de 3.000, depois de 5.000, depois perderam o número e a igreja foi crescendo até os dias de hoje. Jesus visualizou em um dia aquilo que foi colher alguns anos lá na frente, meu irmão. O líder que vai colher, ele enxerga hoje aquilo que ele vai estar colhendo amanhã. Aleluia! Eu quero motivar você, querido pastor e querido líder, a visualizar qual é a colheita que você vai ter em 2015. Comece a visualizar. Talvez as pessoas da sua equipe à sua volta estão vendo que os campos estão ruins. As coisas não estão funcionando bem. As coisas não estão dando muito certo. Você é o líder, cara. Olha lá na frente e diga: eu já estou vendo. Os campos estão brancos. Nós vamos viver a colheita. Aleluia! Meu Deus! Os discípulos não estavam enxergando, mas Jesus, ele estava enxergando e alimentando esse sonho dentro dele. Irmão, eu vou dar uma dica para você. Pare de ficar olhando as circunstâncias adversas à sua volta no ministério. Você não foi levantado por Deus para ficar namorando problemas. Você foi levantado por Deus para ser um visionário. Você precisa ver lá na frente. Não é para você ficar com seus olhos aqui, é para você ficar com seus olhos lá. As suas mãos trabalham aqui, mas os seus olhos estão lá. As suas mãos resolvem os problemas aqui, mas os seus olhos estão lá. Plantar, regar diga, viver o crescimento. Ah, você tem que ser mais forte agora. Plantar, regar e... Essa é a terceira fase. Precisamos saber o que fazer na fase de viver o crescimento. 3 atitudes certas na fase de viver o crescimento. Primeira atitude. Eu preciso saber que esse momento é um momento de Deus e não um momento do homem. Eu preciso saber que o momento do crescimento é um momento de Deus e não um momento do homem. Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu. Por que eu preciso saber, e está muito bem certo disso dentro de mim, de que é Deus que dá o crescimento? Porque senão, querido, eu fico tentando gerar o crescimento na força do meu braço. Eu fico tentando, se eu não entender que quem vai dar o crescimento é Deus, eu fico tentando multiplicar a célula na marra. Eu fico tentando fazer a igreja crescer na marra. E sabe o que isso traz? Só problema. Se eu não entender que a fase do crescimento é Deus que dá, eu vou tentar jogar na marra e além de trazer problema, ele vai trazer frustração para a vida do líder, porque o líder fica decepcionado, ele fica eu ralo e nada cresce, eu faço e nada funciona, eu faço, é porque não vai ser na força do seu braço mesmo. Quem dá o crescimento é Deus.
Aleluia! Qual é o meu papel, pastor? O meu papel é eu plantar e regar. Plantar e regar. E fazer isso com excelência. Plantar e regar. Plantar e regar. E na hora certa... Aleluia! Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eu bem sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga para quem está do seu lado: Deus sabe, irmão. A hora certa, Deus sabe, aleluia. Que é isso, meu Pai? Oh, irmão, você sabe que o nosso papel, se nós desempenharmos bem, o papel de Deus nunca falha. O papel de Deus nunca falha. Salmo 126 diz que aquele que pega a sua preciosa semente e vai levando a sua preciosa semente chorando, ele vai lá, ele vai depositar a sua semente e ele vai voltar sem dúvida, diga sem dúvida, colhendo os seus feixes, aleluia. É sem dúvida. Se eu souber semear e eu souber regar, é sem dúvida. E tem muitos líderes hoje, eu quero motivar você aqui, irmão. Eu quero dar uma palavra de ânimo e incentivo para você. Você está levando a sua preciosa semente chorando. Você está dando o seu sangue por essa liderança, o seu sangue por essa vida. Você vai fazer só alguns ajustes que Deus te ensinou hoje, mas a palavra para você é: você vai colher. Você vai colher! Aleluia! Paulo disse: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aleluia! 2. O que fazer na hora de viver o crescimento? Tem espaço para mais aí? Diga amém. Na hora de viver o crescimento é uma fase onde nós precisamos entender que não podemos travar as pessoas. Eu vejo, meu irmão, muitas pessoas que quando Deus envia o sopro do crescimento, elas começam a travar. Eu vejo dois extremos: pessoas que querem crescer na marra e pessoas que quando Deus dá o crescimento, elas travam o crescimento. As duas coisas. Não podemos, Deus está enviando pessoas com o coração quebrantado, pessoas que querem servir, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que Ele transformou. Meu irmão, comece a trabalhar e a enviar essas pessoas. Seja um celeiro de líder. Fortaleça na sua igreja o treinamento de novos líderes. Envie essa galera. Abra células, abra núcleos, abra igrejas. Não impeça o crescimento de Deus. Isaías 54 é um texto que eu amo, que fala sobre o crescimento, e Deus está falando. Ele diz o seguinte: vocês que querem crescer, alonga bem as suas estacas, estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, não impeças, não impeças. Deus está trazendo um mover para a sua igreja, não impeça. Eu tenho uma mensagem que o tema dela é o euroaquilão. Deixa o euroaquilão de Deus pegar. Deixa o euroaquilão de Deus soprar. Terceiro, para finalizar, se nós queremos
Viver o crescimento, vamos precisar de ter a atitude certa na hora de viver o crescimento, a atitude de ensinar as pessoas a continuar a fazer o processo desde o início novamente. Como assim, pastor? A fase que nós estamos experimentando o crescimento de Deus é uma fase que estão vindo novas pessoas, estão sendo levantados novos líderes, estão chegando pessoas ali abençoadas. E aí eu preciso ensinar essas pessoas a elas aprenderem como funciona o processo desde o início de novo. Por quê, pastor? Porque existem muitas pessoas que elas vivem o crescimento de Deus e elas param no primeiro nível de crescimento que Deus lhes deu. Elas não continuam a ter processo de crescimento, é só uma safra. Ela não tem outras safras. Escute aqui o que eu estou te dando, é uma revelação do alto. Existem pessoas que elas começam a igreja com 20, ela dá o boom de 100, ela não ultrapassa de 100. Por quê? Porque ela não ensinou a fazer o reprocesso. Todos que entraram novos têm que voltar lá ao início do processo. A visão precisa ser reproduzida da mesma maneira para que o crescimento de Deus comece a acontecer em outras safras. Existem igrejas que dão um boom de 100 para 400 e param. Outras dão um boom de 200 para 600 e param. Por quê? Porque o processo ele não se reproduziu lá embaixo. A camada de cima, todos estão fera no processo, sabem tudo, mas quem está lá embaixo não sabe. A camada de cima, ela já está cuidando da de baixo, então como é que ela vai fazer o processo de novo? Ali o que é preciso fazer é rever o processo, ensinando a cada um que entrou lá embaixo novamente. E isso tem que acontecer constantemente para o crescimento de Deus não parar de acontecer na sua igreja. Eu estou dizendo para você que essa foi uma palavra que Deus me deu e eu ministrei lá e vale muito para mim. Em algum momento eu travei. Eu parei de crescer e eu, avaliando o que era, eu falei, Deus, o que é que está acontecendo? A minha equipe sabe tudo, Stella. Sabe tudo de discipulado. Pagam o preço. Mas a equipe que está lá embaixo não está fazendo a mesma coisa. Foi a falha na reprodução do processo. É preciso você ensinar o princípio de Deus de reprodução. Quando Deus cria o mundo, ele diz, Gênesis 1, 25, ele cria todas as espécies e ele diz, reproduzam-se cada um segundo a sua espécie. Um líder de célula é o dever dele de ser continuamente o reprodutor de um novo líder de célula. Um supervisor de setor é o dever dele de ser um reprodutor continuamente de um supervisor de setor. Um líder de rede, o dever dele é ser um reprodutor de líderes de rede. Um pastor é um dever dele de ser um reprodutor de novos pastores. O processo de reprodução que Deus estabeleceu, ele não para. E por que às vezes para na nossa vida? Eu não quero parar o processo de reprodução. Eu quero continuar no processo de reprodução para o crescimento de Deus nunca mais parar de acontecer na igreja que eu sirvo como pastor. Se você quer essa realidade para você, dê um glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Irmãos, como é Deus quem dá o crescimento? Nós sabemos disso. Eu quero junto com você, nós vamos orar aqui na frente agora e pedir, Deus, envia o seu tempo de crescimento para nós. Pedir, Deus, me ensina a acertar nas atitudes da fase de plantar, nas atitudes certas da fase de regar, para que eu possa viver o teu crescimento, Deus. Fica de pé.
Léo pode vir aqui cantar uma canção ao Senhor. Pastor Leonardo Pachita. Pastor amado e querido, faz uma coisa bem legal aí, faz que eu gosto de fazer. Quando nós sentimos desafiados por Deus por algo, eu gosto muito de sair do meu lugar e falar: Deus, esse desafio aí que o Senhor fez para a minha vida, eu topo e eu quero ele. Você quer isso? Sai do seu lugar aí, dá um passo aí. É uma atitude de dizer: Deus, eu quero. 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 Eu quero. Xarabarabarabarás. Cheque arabarabarabarabarabar. Sube arabarabarabanaias. Oh, xerabaqueixo torobandabarabaraba. Sube arabanás. Oh, meu Deus, nos ensina, Senhor amado, a ter a atitude certa em cada fase. Na fase de plantar, nos dá, ó Deus amado, a revelação e o entendimento, ó Deus amado, das pessoas certas que nós devemos investir. Qual é a terra, qual é o coração, quem é esse homem, quem é essa mulher que nós devemos investir, meu Deus. Meu Pai, nos ajuda para na fase, Senhor, de regar, nós não desistirmos, nós não recuarmos, mas sermos perseverantes em fé, perseverantes em fé. Oh, meu Deus, e nos ajuda para quando chegar o momento do teu crescimento, meu Deus. Ah, Pai, nós queremos aproveitar o melhor dele. Ah, Pai, nós queremos desfrutar o melhor do teu crescimento. Trabalha, Senhor amado, em nosso coração como líder. Oh, meu Deus, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, nos dá um crescimento exponencial para o ministério que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.